Fala galera, hoje Nilo Danilo Ruídos, eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de problemas. Pessoal, muito se vê na mídia vários tipos de serviços que são prestados e só mostram o lado bom da coisa. E o que nós precisamos saber é que toda empresa, toda prestação de serviço tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Então o que acontece, pessoal? Como num serviço de mecânica, pensa você vai levar seu carro para fazer uma revisão no mecânico depois de ter passado, comprou um carro zero, os primeiros 30 mil quilômetros você leva na concessionária, beleza, está dentro do plano de revisão. E depois, o que você pensa? Não, eu não vou levar na concessionária que fica muito caro, vou levar no mecânico para fazer um serviço porque é o que eu quero fazer e é o que eu posso pagar. A concessionária me cobraria um preço um pouquinho mais alto. Muito bem, você leva no mecânico. Chegando lá, ele, é claro, vai olhar o plano de manutenção que era feito na concessionária. E, respectivamente, vai lá, troca óleo, filtro, velas, enfim, faz a manutenção que deveria fazer. Tirar exemplo de um amigo meu. Recentemente, ele tem um Jeep Grand Cherokee, levou o carro para fazer uma revisão. E a pessoa não atentou que era um motor V8. Nesse motor V8, ele tem que entrar 5,7 litros de óleo. Porque senão o óleo, né, o motor muito cheio de óleo, o que vai fazer? O nível eleva mais e aí o carro começa a rotar, a sair aquele excesso de óleo pelo cabeçote e quando você desliga o carro, ele volta um pouco no tubo da admissão, aonde entra a mistura de ar e combustível. Muito bem. Ele foi, me chamou lá, sabendo que eu entendo de eletromecânica automotiva. Nilo, está acontecendo um problema aqui. Poxa, o que é isso? Eu fui olhar o filtro de ar estava cheio de óleo. Óleo, gente, óleo de carro. E aí? E aí o que fazer? Bom, e aí eu orientei ele, né? Olha, nesse motor aqui entra 5,7 litros de óleo. Agora, como você não sabe qual é o óleo que foi colocado aqui, você tem que comprar 5,7 litros de óleo, 6 litros, e a pessoa vai dosar lá a quantidade certa. Mas agora ele está sabendo. Vai colocar a quilometragem iniciante, porque o outro não deu um cartãozinho, aquele cartãozinho que fica no alto do para-brisa, dizendo qual é a quilometragem iniciante e encerrante, para a pessoa fazer o plano de manutenção de seu carro. E aí vai começar uma nova vida de revisão desse carro, beleza? O problema aconteceu. Cabe duas situações. A primeira, você ser notificado pelo proprietário que existiu o problema e que tem que ser tomado alguma iniciativa para reparar o problema. Mas houve vários problemas aí que incidiram para que houvesse essa notificação do cliente. Primeira situação, o carro começou a falhar. Como que um carro que acabou de passar por uma revisão simples, troca de óleos e filtros, e o carro começa a falhar? Bom, o excesso de óleo, ele entra nas velas, e a vela, ela tem uma partezinha assim, ó, né? Essa parte chama eletrodo, essa parte aqui chama o negativo. E ele precisa estar seco. Quando não está, essa pecinha com a outra, está molhado por algum motivo, a vela para de queimar. E foi o que aconteceu. Como tinha muito óleo, o óleo estava retornando em poucas quantidades pela válvula e estava encharcando a vela e o carro parava de queimar combustível. Então era um motor V8 para um cilindro, 2, 3, o carro começa a sentir, principalmente numa subida, começa a ratear. E aí
Se não tiver um bom conhecimento mecânico, você fala até que o motor estava precisando de retífica, porque é a anomalia que dá. Parece que o motor está precisando de retífica. E aí, pessoal, começam os problemas, né? Eu orientei ele, falei, olha, a sintomática que tem essa aqui, parece que precisa de uma retífica. Agora vamos fazer pelo menor custo inicialmente. Vamos fazer uma nova troca de óleo, troca de filtro, e vamos identificar qual é a quilometragem iniciante dessa troca nova de óleo, porque ele não sabia qual é o óleo que tinha sido colocado. E também a pessoa não teve a presteza de ver qual era o óleo, a especificação do óleo que entrava ali, sequer a quantidade. Então já demonstrou que aquele prestador de serviço não foi muito bom prestador de serviço. Foi desatento numa situação que poderia levar ele a gastar aí 18 mil reais por conta de uma troca de óleo feita de forma errada. Beleza? Anilo, por que você está falando tudo isso? Porque a gente mexe com carros. E o interior dos carros, muitas vezes, né, o que acontece? O carro pode vir para a gente com uma série de problemas. Por isso que eu falo que é adequado, inicialmente, nós fazermos uma ordem de serviço, né, dos carros que a gente vai mexer. Então, eu vou tentar pegar aqui o nosso modelinho de ordem de serviço. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Eu não preparei essa aula assim, como talvez deveria ter preparado, né? Tendo esse laudo aqui à mão, mas vou ver aqui no meu arquivo aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Onde está? Essa pasta aqui não. Deixa eu ver se é essa aqui também não. Deixa eu ver se eu encontro aqui nos meus arquivos. Vou pegar aqui uma apostila do curso de alinhamento. Deixa eu ver se essa pasta aqui também não. Eu tinha separado essa pasta para fazer um levantamento com o cliente. Eu devo ter colocado num outro setor ali. Mas vamos lá. Aqui na minha apostila de alinhamento nós temos uma ordem de serviço. Beleza? Por que essa ordem de serviço está aqui nessa apostila de alinhamento? Ó. Também do curso de alinhamento, gente. Então, tá aqui a apostila. Apostila de curso de alinhamento, e aqui atrás, na última folha, temos um laudo de alinhamento. Uma ordem de serviço, enfim. É necessário para que nós possamos ver possíveis causas que levam o carro a fazer barulho. Uma delas é o carro ter sido remontado por conta de uma colisão. Ou seja, houve um sinistro, qualquer que seja. Desde o momento de uma colisão, um abarroamento de um para-choque, a uma coisa maior que tome um maior vulto. E aí, o carro infelizmente é desmontado e remontado por pessoas inadequadas. Pessoas que porventura podem ter um grande conhecimento, uma grande prática em desmontar e montar carro. Porém, naquela questão específica, tem um probleminha que a pessoa deixa a desejar. Aí começam a nascer os nossos problemas. Por quê? A gente vai fazer o reparo do carro como se fosse um carro que, porventura, alguma peça deu algum tipo de defeito. E como é que nasce esse defeito? Pode ser, por exemplo, a gente pega muito carro que dorme na rua. Ou carros, por exemplo, que ficam muito tempo em exposição no estacionamento. Carros que são muito lavados, pessoas que gostam muito de lavar carro, então todo dia lava o carro. Conheço gente assim, tenho clientes assim, né?
E aí, gente, é um problema muito sério porque esses carros, eles ficam com as peças desgastadas muito mais rápido do que um carro que não faz tantas manutenções dessa forma. E aí, nós pegamos esse carro e vamos trabalhar os ruídos. Num primeiro momento, nós fazemos a manutenção convencional. O que é a manutenção convencional? É aquela que você faz pensando em resolver o problema de forma convencional. Vai lá e coloca uma fitinha, coloca um parafuso, coloca um batente de borracha e o problema é solucionado. Show, show de bola. Mas aí existe a segunda questão, quando o problema não é resolvido. E aí começam, né, os seus problemas, porque você faz o serviço no carro, o serviço fica bom, o cliente vai para casa, não notava aquele barulho e voltou o barulho a acontecer. Uma questãozinha que eu vou passar para vocês aqui. Eu tenho um cliente de um Ford Ka 2019, aquele Ford Titanium. É um Ford bacana, é um carro bacana, um sedã, né, que foi estilizado de uma forma muito legal. Porém, o forro do teto, aquela parte que fica em cima, ela é feita de sisal, tá? Sisal é aquele tipo barbante que parece uma corda, tá? Plástico, tecido e resina. E aí o que acontece? O carro anda e aquilo começa a fazer um crack, 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 crack. E aí eu fui lá fazer o serviço de tratamento de ruído. Aí o cara falou: Nilo, eu mesmo já botei umas borrachinhas aqui, umas mantinhas aqui e tal, mas nada que eu coloque resolve. Já fui lá na concessionária umas 10 vezes e ninguém resolve o problema. E aí, pela minha experiência, eu fui lá, como é palha, né? Ó. Estão escutando o barulho, ó? Ó, vou botar mais de perto, olha só, ó. Era esse barulho aqui que dava. E aí o que acontece? O problema não foi resolvido. E aí eu cheguei para o cliente e falei: cliente, isso aí é um barulho da peça. É da peça. Não tem o que eu ou você fazermos. Não tem. Tá? Isso aí é da peça. Ah, Nilo, mas não tem nada que eu possa colocar. Você pode mandar fazer um outro forro desse aqui, num outro tipo de material, fibra de vidro, sei lá. Entendeu? E colocar no seu carro. Por quê? Esse material aqui em específico é que é o causador do barulho. E eu, nem você, vamos resolver esse problema. Tá? Existem também outros casos, por exemplo, eu estou com um agora, de um rapaz muito bacana, muito atencioso, fez um Audi R8 comigo, e depois de todos os barulhos sanados, ele ainda escuta um barulho parecido com esse dessa palha, no motor V10, quando o motor está acelerando. Ou seja, o motor está acelerando, está com aquele ronco muito bacana, e ele escuta esse barulho como se fosse de plástico quebrando, né? Barulho de palha no motor. Já fui lá, já fiz vários revestimentos e vou fazer agora uma visita. Vou usar um equipamento que a gente tem disponível com vários canais para colocar em algumas partes e ver de onde vem o barulho e buscar sanar. Caso contrário, não dê para sanar, é um barulho que vem do motor ou de alguma peça que esteja em volta do motor, um defletor de calor, qualquer coisa, eu vou ter que chegar para ele e falar: filho, isso aí não dá para tirar. Por isso que eu não trabalho com uma ordem de 100% de eficácia no tratamento de ruído. Por quê? Eu trabalho sempre numa norma de 40% a 70%. Ou seja, para que isso
né, gere uma expectativa pequena no cliente e nós possamos atingir um alto grau de satisfação. É nessa temática que a gente vai trabalhar. Dessa forma, nós conseguimos realizar um excelente trabalho. Até porque, na grande quantidade de clientes que nós temos, que nós atendemos por ano, vamos dizer aí que eu atenda 10 clientes por mês, tá? E nesses 10 clientes, ou seja, por ano vai ser 120 clientes. Vamos botar uma média aí de 100 clientes por ano. Em 100 clientes, você tem uma média de 10% de retorno de serviço. E desses serviços, da parte crônica, ou seja, aquilo que é recorrente, 5%. Ok? Aí, por que é esses 5%? Porque são problemas, às vezes, que vêm de fábrica. Eu tive um cliente, por exemplo, de um Hyundai Azira 2020. Carro lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas ele tem um motor V6. E aquele motor V6, na saída do cano de descarga, tem uma cordoalha. É uma espécie de uma manta de aço que ela evita que o motor, durante o seu funcionamento, passe essa vibração para a descarga. Então o motor funciona aqui e a descarga fica parada. Não passa esse movimento lá para a descarga. E aquilo fazia um barulho meio astral, um negócio meio... E o cliente se incomodava com esse barulho. Então o que eu falei para ele? Olha, eu posso fazer um tratamento no seu carro para que você escute muito pouco ou nada. Vamos ver o quanto que a gente consegue chegar e você fique satisfeito. Dito e feito, eu fiz o serviço na Azira dele. Ele ficou, nossa, muito satisfeito. Falou: Nilo, agora o barulho está imperceptível. Eu ainda escuto um pouco, mas agora está pouco perceptível. A não ser que eu esteja muito concentrado nisso, o que antes era uma coisa constante, agora é pouquinho e eu consigo conviver. Show de bola. O cliente se afastou de mim? Não! Ele há pouco tempo comprou um Cruze 2021. Qual é a primeira pessoa que ele pensou? Nilo Ruídos. Aí me chamou. Aí falou o quê? Poxa, Nilo, eu fiz o serviço contigo daquele Azira. Pô, o carro ficou muito bom. Só que esse Cruze agora, ele está muito barulhento. E eu tenho essa sensibilidade. Ele não sabe, mas ele tem, não é uma doença. A sensibilidade no ouvido dele chama hiperacusia ou misofonia, que é o tema desse vídeo que eu estou passando para vocês. A hiperacusia é uma anomalia que a gente tem no nosso ouvido, que a gente tem uma sensibilidade para ruídos de baixos decibéis, em torno de 5, no máximo 20 decibéis. Então tem pessoas que têm essa sintomática, e, por exemplo, se tem alguém mastigando, ó, esse barulhinho perto do fone, a pessoa fica irritada. Fulano está comendo com a boca aberta. Ó, eu estou aqui na minha oficina aqui, e aqui do lado fica a comida do meu cachorro. Então, se o fone aqui, né, tá aqui, ó, for muito receptivo, ele está pegando o meu cachorro comendo a ração dele, a raçãozinha dele aqui. Já a misofonia é uma coisa um pouquinho mais séria, que a misofonia é aquela pessoa que tem ojeriza barulho.
Então, por exemplo, alguém que pegue um lápis, né, e fique assim, ó, no meio de uma prova, ó. Você com certeza vai falar: ô fulano, para de bater esse lápis aí, pô, tá me incomodando. Porque naquele momento você está com todos os seus sentidos voltados e concentrados para fazer aquela prova. E aquele dito cujo está pensando em drenar o nervosismo dele batendo o lapisinho na mesa. Infelizmente acontece. E voltando aqui para o nosso tratamento de ruído. Tem peça, gente, que às vezes é barulhenta, normal da peça. Eu tive um cliente há pouco tempo de um Pajero Full. Gente, Pajero é um carro muito barulhento, é um carro chinês, é um carro japonês, mas é muito barulhento. E certo barulho que tinha no console do carro, a torre dele é muito alta, então balança muito. E aí o cliente reclamando daquele barulho antes da contratação. E eu falei para ele: eu vou deixar o mais silencioso possível. Fui lá, trabalhei, tratei, deixei muito silencioso. E botei do lado do banco, né, 2 pedaços de borracha para que aquilo parasse de vibrar, ou vibrasse em menos intensidade. O que ocorreu? O filhinho deles vendo aquilo ali, a criança ficou nervosa com aquela parte de borracha que estava entre os bancos e arrancou. E aí, ó, começou a vibrar novamente. Aquele console já é barulhento. Sem aquelas borrachas ele vibra demais. Aí o cliente virou e falou assim: pô, Nilo, voltou a vibrar. Aí mandou uma foto para mim daquela peça, caiu essa pecinha no chão. Eu fui lá novamente, passei a colinha que eu tinha colocado, botei na posição e ele falou que a esposa dele dessa vez tirou. Que ela ficou nervosa com aquilo ali. Ou seja, o problema está em mim? Não. O problema está na família dele, que fica nervosa de ver qualquer coisa que seja alheia ao carro. Podia eu chegar, furar ali, botar um parafuso para evitar da pessoa mexer? Sim. Mas será que alguém, depois que eu colocasse o parafuso, não ia lá, vendo que a peça não sai, ia chegar com uma chave de fenda, com um cabo de vassoura para arrancar aquela peça do lugar? Então, pessoal, isso é a vivência com o tratamento de ruído. Entendeu? Eu já tive outras peças, por exemplo, difusor de ar, que fazia barulho. Então eu tive que fazer um laboratório dentro do meu serviço para descobrir um produto que eu botasse lá no aerador de ar, que é aquela parte que sai o ar, né, que fica ali na frente do painel, de forma que eu colocasse e sanasse o barulho. Show! Como também já fiz, né, outros dispositivos em painéis, aquele painel grande que tem na Mercedes, né, aquele painel de cristal líquido. E eu desenvolvi o produto para chegar lá, colocar e sanar o problema. Então o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, que o nosso serviço não é infalível. Não é infalível. Tem peças que ficam barulhentas. Agora, tem pessoas que são mais sensíveis àquele barulho e que a gente vai ter que ir mexendo. Mexeu da primeira vez, colocando o mínimo possível de produtos ali, para buscar solucionar o problema. Segundo ponto, já vai acrescer mais os dispositivos de barulho, né, anti-barulho que você vai colocar ali. Continuou, aí você tem que partir para a área radical. Olha só, cliente, até o momento eu tenho tentado fazer alguma coisa para reduzir o barulho. Mas o barulho, como está persistindo, eu vou fazer o máximo de isolamento que der aqui.
No último ponto, você tem que trocar a peça. Me lembrei de mais um cliente aqui. Eu tenho um cliente que tem um Celta, Chevrolet Celta. E esse cliente em específico, eu já fui lá e coloquei o forro de porta dele, da área do motorista, aquele forro de porta uma vez. Fiz uma ressalva há pouco tempo, trocando todos os grampos de porta. Esses grampinhos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esses grampinhos aqui, ó, troquei todos os grampos de porta. Aí o cliente virou para mim agora e falou assim: Nilo, a peça soltou novamente. Então eu, como profissional, tenho que chegar para esse cliente e falar assim: olha só, essa peça aqui está defeituosa. Ela deve ter encolhido com a quantidade de sol que pega. Qual é o recurso que a gente vai ter que tomar? Colocar um parafuso. Ah, mas esse parafuso vai ficar aparente? Vai ficar aparente. Ou você troca a peça. Entendeu? Então, gente, o nosso serviço de tratamento de ruído, ele não é infalível. Ele é falível. Tá? Ele pode não dar certo. Eu já tive clientes, por exemplo, que eu fiz o isolamento termoacústico do carro inteiro. E o cliente falava: Nilo, eu ainda continuo escutando a rolagem do pneu. Entendam, não é que eu não queira sanar, deixar o carro muito silencioso, não. A gente quer deixar o carro silencioso. Só que o carro muito silencioso vai fazer com que a pessoa sofra um acidente. Por quê? Ela não vai escutar o apito de um guarda, uma pessoa andando de bicicleta próxima, uma moto passando. Não é toda moto que é estridente, não. Tem moto que é silenciosa. Alguém avisando para alguma coisa: ó, fulano. Então é isso que acontece. A gente não pode deixar o carro muito silencioso. Tem que deixar algum barulho auditível, né? Para que a pessoa não se torne dentro de uma bolha, fique ali fechado dentro daquela bolha, não escuta nada do mundo externo, e aí o carro se torna uma arma letal, que ela vai poder, né, sem querer, matar uma pessoa, porque não escutou o que está acontecendo do lado de fora do carro. Então, pessoal, de várias formas, tem várias situações. Tem situações que, por exemplo, as peças estão defeituosas, estão quebradas. Alguém já desmontou e montou aquilo outras vezes. Então nós temos que ter sensibilidade. Por que eu vou batendo, né, naquelas partes do carro? Para sentir se elas fazem vibração. E fazendo vibração, acontece. Já teve casos, por exemplo, teve um Peugeot 208, que o carro não fazia barulho, exceto numa rua lá em Copacabana que o cliente morava. E aí, eu tive que ir lá em Copacabana, na rua que o cara morava, quando fiz o circuito: Nilo, esse barulho aqui que acontece. E eu fui abrir as portas. Quando abri as portas, o barulho parou. Ou seja, o barulho era da maçaneta. A maçaneta estava fazendo barulho. O trinco da porta, ó, estava fazendo barulho. Estava cisalhando ali, fazendo aquele barulho de nhaco-nhaco. E aí, fiz o revestimento e falei para o cliente: se você trocar essa peça aqui, vai resolver. Esse Celta que eu falei para vocês tinha o mesmo problema. Fazia aquele nhaco-nhaco também na fechadura. E eu já peguei também um Ideia e um Fiat Doblô, mesmo tipo de barulho. Então, pessoal, às vezes um carro é comedido por um tipo de barulho e o outro não. E o outro não. Já houve um caso uma vez de um Suzuki Gran Vitara que tinha um barulho infernal no banco traseiro. Todo mundo que tinha Gran Vitara reclamava daquele barulho. E uma vez, sem saber,
eu só vim descobrir porque eu vi o crachá no bolso do moço. Ele veio com um Suzuki Gran Vitara para fazer um serviço, mas ele trabalhava na concessionária. Ou seja, ele veio infiltrado para saber o que era o problema, e eu, quando mostrei o que era o problema, daquele problema ali, nenhum Suzuki mais me procurou. Me procuraram por outros motivos. Mas o barulho do banco parou. Por quê? A concessionária alertou a fábrica foi e fez o dispositivo para eliminar o problema. Quem tem Suzuki Gran Vitara aí sabe que aquele banco traseiro que é rebatido, ele tem um molão ali por baixo e o barulho está no molão. Agora, é claro, esse vídeo aqui eu vou deixar aberto na internet para várias pessoas verem e poderem tomar a consciência que nós, profissionais da área de tratamento de ruído, não somos infalíveis. Dependemos muitas vezes da matemática, que nesse caso não é 1 e 1 é igual a 2. A peça apresenta anomalias de fábrica, porque elas muitas vezes são projetadas com um tipo de material, e quando chega na fábrica, aquele material se torna muito caro, e se a fábrica continuar fabricando aquele produto com aquele material, vai tornar a matéria-prima daquele carro muito cara, e o carro vai ficar num preço inalcançável. Então, por uma ordem de economia, uma ordem técnica, uma ordem de qualquer questão, faz-se com material inferior, e aquele material inferior vai trabalhar de uma forma inferior àquilo que foi projetado, e vai fazer com que o carro assuma uma questão que é irregular para aquele momento. Exemplo disso, Nilo, muito fácil. Eu tenho um cliente também fidelizado, o Caio, gente boníssima. Fiz para ele um Audi Q3 e há pouco tempo fiz uma Pajero Full 2 portas. Fui lá, tratei o carro, ficou bacana, pô, show de bola, Nilo, o carro ficou maravilhoso, beleza. Ele foi colocar agora um pneu off-road, um pneu fora de estrada, porque ele pegou a esposa dele e foi lá para o interior do Brasil, andar até o Paraguai, Uruguai, sei lá. Aí falou: Nilo, quando eu voltar de viagem, precisamos rever o isolamento do carro, porque voltou a ficar barulhento. Como que antes no pneu anterior não ficava barulhento? Agora ele botou um pneu que é muito ruidoso. E aqui, é claro, né, o barulho vai entrar dentro do carro. Né, a gente não é mágico que chega lá e plim! Os problemas estão resolvidos? A gente faz o que está dentro da nossa competência e dentro dos materiais que a gente trabalha. Agora, se o barulho existe, por meio de um artefato que foi colocado depois, e mesmo já consagrado pelo cliente, que o serviço tinha ficado bom, então o problema não está nos nossos artefatos de material de bricolagem que a gente colocou dentro do carro. Está no aditivo que foi colocado, que foi o pneu extra ruidoso. Ok? Aí eu falei para ele, é claro, poxa, você já tentou botar o outro pneu? Ah, com outro pneu ficou show de bola, só com esse pneu que faz barulho. Então o problema está no pneu, não está no serviço. Ele concordou. Gente, eu trabalhei com aviação, adoro viajar de avião, e por muitas vezes, quando eu viajo de avião e a gente vai aterrissar, eu consigo escutar o som da rolagem do pneu quando o avião vai aterrissar. Que o avião está ali a 300 por hora, o pneu está parado. Quando o pneu toca o solo, ele começa a girar de uma hora para outra. Então ele dá meio que um barulho de borracha, aquele zut. Eu consigo escutar. Eu consigo me concentrar naquela hora da aterrissagem. Até por ser mecânico, né, por ser professor de mecânica, então eu consigo escutar com o motor funcionando o barulho de um tucho que está batendo mal, que a válvula está desregulada. Ok? E quando a gente faz o trabalho num carro,
naquele momento que a gente fez o trabalho no carro, o proprietário daquele carro, ele aguça muito mais nos ouvidos dele os barulhos relacionados com o carro. E o que antes ele estava prestando atenção em carro, moto, ônibus, caminhão, gente passando, leis de trânsito, placas de trânsito, ele escutava aquele barulho que era mais estridente. Quando a gente faz a redução acústica dos barulhos que existiam, o cliente começa a escutar um monte de outros barulhos. Barulhos que ele nem escutava anteriormente. Então a gente faz o quê? A gente faz uma ressalva. A gente vai lá, faz uma ressalva e faz com que aquele carro fique um pouco mais suportável. Agora, tem clientes que falam: pô, Nilo, o serviço ficou excelente. Nunca mais procuram. Ou só procuram quando compram um carro novo, porque sabe que ao comprar um carro novo tem lá o Nilo Ruídos para fazer o serviço novamente. Ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ficado esclarecedor para vocês, tá? Nós vamos procurar trabalhar, continuar trabalhando, fazendo o melhor que a gente pode, mas o cliente também tem que se conscientizar que muitas vezes aquilo que a gente mexe pode não ficar tão bom, mas vai ficar mais suportável. Tem aqueles casos mais crônicos, onde as pessoas são mais sensíveis ainda, e mesmo com tudo que a gente faça, talvez não chegue a um patamar de excelência que a pessoa fale assim: pô, para mim tá bom. Sempre quer mais, mas olha, gente, eu já mexi em todo tipo de carro, do Fusquinha a Porsche, todos eles faziam barulhos. E agora cabe, é claro, a cada pessoa se conscientizar que dentro do que a gente deixou o carro, foi o melhor que pôde. Em algumas situações tem que trocar as peças para que, né, o carro fique bom. E às vezes, mesmo trocando a peça, o problema continua, porque não é o problema da peça, não é o problema do serviço que foi feito, o problema é da peça. A peça veio com um problema de fábrica. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido assim bem esclarecedor, com várias dúvidas, tanto aos nossos prestadores de serviço que estão adquirindo o plano de negócio Nilo Ruídos, como também aos clientes que estão fazendo os seus serviços ou que irão fazer os seus serviços. Estarei sempre aqui para prestar o melhor serviço para vocês e dar para vocês a melhor solução para os problemas existentes de ruídos automotivos e isolamento termoacústico. Gente, forte abraço. Querendo contratar ou comprar o plano de negócios, 2196-469-9478. Eu sou o Nilo Danilo Ruídos. Forte abraço.